Pessoal do nono ano, tudo bom com vocês? Então vamos para a aula número 4, que na aula passada a gente viu um pouquinho da estrutura do átomo e a gente vai continuar vendo a estrutura atômica, tá? Na aula passada a gente viu como que eles chegaram aos átomos de hoje em dia, certo? Como que foi o estudo para chegar até o modelo atômico de hoje, tá? Então vocês vão ver que os átomos eles possuem vocês já viram a aula passada que eles possuem uma eletrosfera, um núcleo, que na eletrosfera possui os elétrons e no núcleo possui os nêutrons e prótons, tá? Que são cargas positivas e neutras e cargas negativas que são os elétrons, certo? Então, a estrutura atômica de um átomo, a identidade de um átomo é sempre o número de prótons, tá? E o átomo, como a professora falou para vocês, mostrei para vocês na aula passada, ele é mais ou menos visto assim, ó, tá? É dessa maneira aqui. Aqui nós temos um núcleo e 3 camadas, né, na eletrosfera. Vocês vão ver o que identifica cada átomo da tabela periódica, certo? Como que a gente identifica, como que sabe quantas camadas tem, quantos nêutrons tem, quantos prótons tem? Vai ser quando nós vemos a tabela periódica, mas hoje eu vou dar o início da identificação de um átomo. Então, a estrutura atômica, tá? A identidade atômica, a identidade de um átomo, ele é sempre o número de prótons, certo? A identidade de um átomo, então, é sempre o número de prótons. Porque existem átomos que têm elétrons, número de elétrons e nêutrons diferentes. Então, os prótons é que vão indicar qual que é o átomo, certo? Por exemplo, o hidrogênio, eles possuem átomos com cargas diferentes de elétrons, né? Daí nós vamos ter um nome específico para isso, no que eu não vou complicar vocês agora, tá? E esse número de prótons nós temos representado pela letra Z, certo? E os átomos que possuem o mesmo número atômico é denominado elemento químico, tá? O que é o mesmo número atômico? É o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons e o mesmo número de nêutrons. Só que assim, são os prótons que identificam, são os prótons que vão identificar o átomo. Então, o alumínio, por exemplo, ele pode ter 27 prótons, certo? Mas ele pode ter 26 elétrons e 25 elétrons. Mas o que identifica é o 27, porque os dois são alumínio, certo? E a soma dos números de prótons, P, que a gente representa por P, e de nêutrons N, eles determinam o número de massa de um átomo. Por que prótons e nêutrons? Porque, na verdade, a massa do átomo, ela vai estar dentro do núcleo, certo? E o núcleo, gente, é de 10.000 a 100.000 vezes menor do que a eletrosfera. E o que pesa o átomo é aqui, ó. E o número de massa, é claro, ela vai ser bem pequena, certo? Então, a professora vai mostrar um videozinho aqui para vocês, só para vocês darem uma resumidinha no que a professora mostrou aqui. Então, pode mostrar o vídeo. O número atômico, simbolizado pela letra Z, é o mesmo número de prótons encontrados no núcleo de um átomo. É a identidade de um átomo e, por sua vez, de um elemento químico. Número de massa, simbolizado pela letra A, é o resultado da soma dos prótons com os nêutrons de um átomo. É chamado de elemento químico o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. A representação de um átomo é feita utilizando o símbolo do elemento com um índice inferior do lado esquerdo e um superior do mesmo lado. Então, muito bem, pessoal. Então, aqui vocês viram ali que o átomo, né, ele vai ter uma estrutura que vai identificar, ele vai ser identificado pela quantidade de nêutrons que tem, certo? Então, o número atômico, certo? Que é o número de prótons. O número atômico, ele sempre vai estar do ladinho aqui direito, no índice, né, em cima. Só que antes a professora quer relembrar com vocês lá do núcleo, tá? Então, dentro do núcleo nós temos os prótons e os nêutrons.
na eletrosfera nós temos os elétrons. Nos átomos, os números de prótons e elétrons são iguais. Se o número de prótons e elétrons são diferentes, então será chamado de íon. Esse átomo não vai ser mais átomo, vai ser chamado de íon. Depois a gente vai ver se é um íon positivo ou um íon negativo, tá? Carregado positivamente ou carregado negativamente. Isso aqui é bem importante para vocês saberem, tá? E os átomos, eles são distribuídos em camadas na eletrosfera, tá? Os elétrons estão distribuídos em camadas na eletrosfera. E até agora, pelos estudos dos átomos ali, né? Pelos elementos químicos conhecidos nas condições ambientais dentro do nosso planeta Terra, o que eles estudaram são os átomos que eles possuem até 7 camadas, que são chamadas de camada K, L, M, N, O, P e Q. E que nessa camada K cabe no máximo 2 elétrons, na camada L no máximo 8 elétrons, na M 18, na N 32, é o máximo de elétrons que cabe em cada camada, na O 32, na P 18 e na Q 8. E assim, essa distribuição eletrônica, depois a gente vai aprender a fazer também, tá? Sempre chamamos a última camada do elétron, né, no átomo, de camada de valência, certo? Então, vocês já vão ver isso aqui, como que a gente faz isso na prática. Por exemplo, a professora tem aqui o elemento mais simples, que é o hidrogênio, mas não menos importante e não menos... Ele é muito importante e ele é um elemento muito estudado também, o hidrogênio. Qual que é o número qual que é a identidade dele? A identidade dele é o número atômico, 1, que é o número de prótons, certo? O número de massa dele é 1 também, certo? Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver que o hidrogênio, ele possui o quê? Um núcleo, onde ele tem um próton e um nêutron, e apenas uma camada na eletrosfera, que é a primeira camada, que é a camada K, que cabe quantos no máximo? 2 elétrons, certo? Aqui, a professora já pegou o carbono. O carbono é um dos elementos químicos mais abundantes da face da Terra, certo? Nós somos formados de carbono, todo elemento orgânico é formado de carbono, tá? E assim, o carbono, o número atômico dele, o número atômico do carbono, deixa eu ver, a professora depois ficou certo, vou passar aqui para os 12, é 6. E o número de massa dele também aqui, daí vai ser 12, certo? Então, esse 6 significa o número de prótons, certo? E o número de massa é 12. Como que eu faço a distribuição eletrônica do carbono? Eu vou fazer uma camada com 2 elétrons, a primeira camada só cabe 2 elétrons no máximo, e a segunda camada que cabe quantos elétrons no máximo? A camada L cabe 8 elétrons no máximo. Então, na segunda camada vai ter 4 elétrons, ok? E aqui, daí ele vai ter 6 prótons e 6 nêutrons, certo? Eu coloquei só 4, mas é 6 aqui, porque ele precisa ter o mesmo número, tanto de prótons, elétrons e nêutrons para ele ser, certo? Então, assim eu faço a distribuição. Só que vocês não vão fazer esse tipo de distribuição com essa forma elíptica, tá? Eu peguei aqui o átomo do sódio, por exemplo. O sódio é o composto do sal. A fórmula química do sal é NaCl, que é cloro mais sódio, que é o cloreto de sódio. O número atômico do sódio é 11, certo? E o número de massa dele é 23. O que importa aqui para mim é o 11. Como que eu vou fazer a distribuição eletrônica do sódio? O sódio, então, ele vai ter quantas camadas será? Vamos começar com a primeira camada, que é a camada K, que cabem apenas 2 elétrons. Daí eu faço a camada L, que cabe 8. Então, eu já fiz, 2 mais 8, 10. Possui 10 elétrons. Só que o sódio, ele possui 11. Ele tem que ter o número 11 de nêutrons.
Então, como o número de nêutrons, como o número de prótons e nêutrons são iguais, então significa que ele vai ter 11 elétrons também. Então, eu vou pôr mais uma camada ali, e aqui é a camada M, que no máximo pode ter 18 elétrons. E eu coloquei apenas um, por quê? Porque essa é a característica do sódio. Ali na de baixo, a professora colocou um que tem bastante camada, que é o chumbo, que é representado pela letra PB. Eu acho que nem coloquei o nome ali, né? Mas é chumbo. PB porque ele vem do latim plumbo. Qual que é o número de prótons dele? O número de prótons é 82. Então, se prótons e elétrons são iguais, então tem que ter 82 elétrons. Então, eu fiz a camada K com 2 elétrons. A camada L com 8 elétrons. A camada M com 18 elétrons. A camada N com 32 elétrons. A camada O com 18 e a camada P com 8 elétrons. Ou seja, vocês vão ver que com 2, tá? Com 2 elétrons. Vocês vão ver aqui 18 e 2. Mas vocês podem perguntar assim, mas professora, não é no máximo ali na camada O, não é 32 elétrons? Mas existe uma regra que na penúltima camada não pode ter mais do que 18. Então, na penúltima camada não pode ter mais do que 18. Então, eu vou pôr 18 ali, depois eu vou pôr 2 para completar 82. Então, ali ele vai ter 82 elétrons, 82 prótons e 82 nêutrons, certo? Dentro do núcleo, claro, os nêutrons e os prótons, ok? Então, isso aqui quando vocês forem fazer a representação das camadas, vocês podem desenhar o átomo e colocar a quantidade de elétrons que vai ter aqui. A regra de poder ter 18 elétrons na penúltima camada, essa a professora vai explicar também na próxima aula. E assim, ó, todas as últimas camadas aqui são chamadas de camada de valência. Por exemplo, se eu perguntar, quantos elétrons possui a camada de valência do chumbo? 2. Quantos elétrons possui a camada de valência do sódio? 1. Quantos elétrons possui a camada de valência, ou qual o número da camada de valência do hidrogênio? 1. Qual é a camada de valência do carbono? 4. Então, camada de valência é sempre a última camada, tá? Então, isso nós chamamos de camada de valência, ok? Então, assim, ó, gente, os átomos, eles não são difíceis de vocês trabalhar, tá? E daí, é claro que nós vamos ter, a professora vai pedir muito para vocês identificar também o número de massa, né? Que a gente não viu ali. Então, o número de massa, certo? É sempre, deixa eu pegar uns canetões. A igual o número de massa, né? Que é igual a prótons mais nêutrons, certo? Como a professora falou ali para vocês, né? O número de massa eu sempre vou saber através da soma do que tem dentro do núcleo. Então, assim, ó, se eu quiser saber, como ali eu vou pegar aqui, eu gostei aqui do sódio, certo? Ó, o número de prótons é 11 e o número de massa é 23. Então, eu tenho A igual a 23, eu já vou explicar isso aqui para vocês. E prótons igual a 11. Para eu saber o número de nêutrons que tem nesse aqui, é simples, né? Eu simplesmente vou pôr, ó. Isso aqui é do sódio, tá, gente? Do sódio, que é representado por Na, onde aqui vai 11 e aqui vai 23. Aqui é o número de prótons, aqui é o número de massa. Então, o que eu vou fazer? No número de massa é 23. Os prótons são 11. Eu quero saber o número de nêutrons. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses prótons, vou colocar 23 igual a P, que é 11, mais N, que é nêutrons. O que eu quero saber? O N, então eu passo esse 11 para cá, menos. Então, vai ficar 23 menos 11, que é igual a N. 23 menos 11, quanto que é? 12. Então, qual que é o número de nêutrons
No sódio aqui, o número de nêutrons é 12, tá? Se eu disser para vocês, eu também posso perguntar o número de massa. Se um certo elemento químico possui 12 prótons e 15 nêutrons, o que vocês vão fazer? O número de massa somando. No lugar de prótons, vocês colocam 12, e no lugar de nêutrons, vocês colocam 15. Daí somam, tem o número de massa, ok? Então, isso aqui na próxima aula, a professora vai explicar para vocês daí a estrutura atômica dentro da tabela periódica, tá? E não esqueça, então, que hoje vocês aprenderam o número de massa, a identidade do átomo que são os prótons, e fazer essa formulazinha e também eu vou pedir para vocês desenharem uns átomos mais simples, tá? Com até três camadas no máximo, ok? Beijinho para vocês, até a próxima aula.